título dos sublimes. Calmo é o fundo de meu mar. Quem diria que oculta monstros brincalhões? Inabalável é minha profundeza, mas cintila de enigmas e risadas que flutuam. Um homem sublime avistei hoje, um solene, um penitente do espírito. Oh, como riu minha alma de sua feiura! Com o peito erguido e semelhante àqueles que seguram o ar, assim estava ele, o sublime, em silêncio, ornado de feias verdades, seu butim de caça e rico em vestimentas rasgadas. Muitos espinhos também havia nele, mas não vi nenhuma rosa. Ainda não aprendeu o riso nem a beleza. Sombrio esse caçador, retornava do bosque do conhecimento, regressava da luta com animais selvagens, mas em sua seriedade espreita ainda um animal selvagem, um que não foi vencido. Ali continua como um tigre a ponto de saltar, mas não me agradam essas almas tensas. Meu gosto é hostil a esses retraídos. E me dizeis, amigos, que não se discutem gostos e sabores, mas toda a vida é discussão sobre gostos e sabores. Gosto é o peso e balança ao mesmo tempo, é aquele que pesa, e coitado do vivente, que quisesse viver sem discussão por peso, balança e quem pesa. Quando se cansasse de sua sublimidade, esse sublime apenas então começaria sua beleza, e apenas então eu desejaria saboreá-lo e achá-lo saboroso. E somente quando ele se afastar de si mesmo, pulará por cima de sua própria sombra, e em verdade para dentro de seu sol. Por tempo demais ele esteve na sombra, empalideceram as faces do penitente, do espírito, ele quase morreu de fome em sua expectativa. Em seus olhos ainda há desprezo, nojo se esconde em sua boca. É certo que agora repousa, mas seu repouso não se deitou ainda ao sol. Ele deveria fazer como o touro, e sua felicidade deveria ter cheiro de terra, e não de desprezo da terra. Eu gostaria de vê-lo como um touro branco, bufando e mugindo enquanto vai à frente da relha do arado. E seu mugido deveria ainda louvar tudo que é terreno. Escuro ainda é seu rosto, a sombra de sua mão brinca sobre ele. Ensobrecido ainda está o sentido de sua visão. Seu próprio ato é ainda a sombra sobre ele. A mão obscurece o agente. Ele ainda não superou seu ato. É certo que amo nele a nuca do touro, mas agora quero também ver os olhos do anjo. Também sua vontade de herói. Ele tem que desaprender. Um ser elevado, ele tem de ser não apenas sublime, o próprio éter deveria levá-lo, o sem vontade. Ele subjugou monstros, resolveu enigmas, mas deveria também redimir seus monstros e enigmas. Em crianças celestes deveria transformá-los. Seu conhecimento não aprendeu ainda a sorrir e não ter ciúmes, mas sua paixão torrencial não acalmou ainda na beleza. Em verdade, não na saciedade deve o seu anseio calar e submergir, mas na beleza. A graça é parte da magnanimidade de uma grande alma. Com um braço sobre a testa, assim deveria o herói descansar, assim deveria ele também superar seu descanso. Mas justamente para o herói é o belo a mais difícil de todas as coisas. Inconquistável é o belo para toda vontade impetuosa. Um pouco mais, um pouco menos, justamente isso é aqui muito. É aqui o máximo. Ficar com os músculos relaxados e a vontade desatrilada, eis o mais difícil para vós, ó sublimes. Quando o poder se torna clemente e descende para o visível, chamo beleza a esta descida, e de ninguém quero beleza tanto quanto de ti justamente.
Ó poderoso, que tua bondade seja tua derradeira autoconquista. De todo mal te julgo capaz, por isso quero de ti o bem. Em verdade, muitas vezes ri dos fracotes, que se creem bons, porque têm patas aleijadas. Deves aspirar à virtude da coluna, quanto mais ela sobe, fica tanto mais bela e delicada, mas interiormente mais dura e resistente. Sim, ó sublime, um dia ainda serás belo e segurarás o espelho para tua própria beleza. Então tua alma tremerá de divinos desejos e ainda em tua vaidade haverá adoração, pois este é o segredo da alma. Apenas o herói a abandonou. Aproxima-se dela em sonhos o super-herói. Assim falou Zaratustra. Título do País da Cultura. Longe demais voei na direção do futuro. Um pavor me assaltou. E quando olhei ao meu redor, eis que o tempo era meu único contemporâneo. Então voei para trás, no rumo de casa, e cada vez mais depressa. Assim cheguei até vós, homens do presente, e ao país da cultura. Pela primeira vez trouxe comigo um olhar para vós, e bom desejo, em verdade, cheguei com saudade no coração. Mas que me aconteceu? Embora tivesse medo, tive que rir. Meus olhos jamais tinham visto algo tão zarapintado. Eu ria e ria, enquanto o pé ainda tremia, e também o coração. Aqui deve ser a terra de todos os potes de tintas, disse eu, com 50 borrões de cores no rosto e nos membros, assim vos encontráveis ali, para meu espanto, ó homens do presente. E com 50 espelhos ao vosso redor, que lisonjeavam e repetiam vosso jogo de cores. Em verdade, não poderíeis usar máscaras melhores do que vossos próprios rostos, ó homens do presente. Quem poderia reconhecer-vos? Inteiramente escritos com signos do passado e com novos signos pincelados sobre esses signos. Assim vos escondestes bem de todos os intérpretes de signos. E mesmo quando se é um escrutador de rins, quem ainda crê que tendes rins? Pareceis formado de cores e pedaços de papel com cola. Todos os tempos e povos transparecem coloridos atrás de vossos véus. Todos os costumes e crenças falam coloridos através de vossos gestos. Que entre vós retirasse os véus, capas, cores e gestos, manteria apenas o suficiente para espantar os pássaros. Em verdade, eu mesmo sou o pássaro espantado, que um dia vos viu nus e sem cores, e fugiu voando, quando o esqueleto me acenou amorosamente. Preferiria ser trabalhador diarista no mundo inferior e junto às sombras do passado, mais gordos e robustos do que vós são os habitantes desse outro mundo. Sim, isso é amargor para minhas vísceras, que eu não vos suportes nus nem vestidos, homens do presente. Tudo de inquietante no futuro e que um dia assombrou pássaros fugidos é verdadeiramente mais familiar e tranquilizador do que vossa realidade. Pois assim falais, totalmente reais somos nós, e sem crença nem crendice, desse modo vos gabais, inflando o peito. Ah, embora não tendo peito, sim, como poderíeis crer, ó homens sarapintados, que sois pinturas de tudo aquilo em que já se acreditou? Sois refutações ambulantes da fé mesma, e fratura de todo pensamento. Indignos de fé, assim vos chamo eu, homens reais. Todos os tempos tagarelam uns contra os outros em vossos espíritos, e os sonhos e palavrórios de todos os tempos eram ainda mais reais do que é vossa vida acordada. Sois estéreis, por isso vos falta fé. Mas quem tinha de criar sempre teve também seus sonhos
proféticos e sinais dos astros, e acreditava na fé. Sois portões semiabertos, junto aos quais coveiros aguardam. E esta é a vossa realidade. Tudo é digno de perecer. Ah, como apareceis à minha frente, ó estéreis, com tão magras costelas, e mais de um entre vós provavelmente o percebeu. E falou: será que um Deus, enquanto eu dormia, subtraiu-me algo? Em verdade, o suficiente para formar uma mulherzinha? Admirável é a pobreza de minhas costelas. Assim já falou mais de um homem do presente. Sim, fazeis-me rir, homens do presente, especialmente quando vos admirais de vós mesmos. E ai de mim, se não pudesse rir de vossa admiração, e tivesse de beber tudo de repugnante de vossas tigelas. Mas eu vos tomo de maneira leve, pois tenho coisa pesada a carregar. E que diferença faz se besouros e vermes alados ainda pousam em minha trouxa? Em verdade, ela não me ficará mais pesada por isso, e não me virá de vós o grande cansaço, ó homens do presente. Ah, para onde devo ainda subir com o meu anseio? De todos os montes lanço o olhar em busca de pátrias e mátrias. Mas terra natal não encontrei em nenhum lugar. Sou eu em todas as cidades e me acho de partida em todos os portões. São-me alheios e um escárnio para mim, os homens do presente, aos quais há pouco tempo me impeliu o coração. E expelido sou eu de pátrias e mátrias. Então amo apenas o país de meus filhos, ainda não descoberto. No mais distante mar, a ele ordeno que minhas velas busquem sem cessar. Em meus filhos quero reparar por ser filho de meus pais, e em todo o futuro por este presente. Assim falou Zaratustra. Título do Imaculado Conhecimento. Ontem, quando surgiu a lua, julguei que ela fosse dar à luz a um sol, tão grande e pejada se encontrava no horizonte. Mas era uma mentira sua gravidez, e eu antes acreditaria no homem da lua do que na mulher. Mas, certamente, não é muito homem essa acanhada no que te vaga. Em verdade, é com má consciência que anda sobre os telhados, pois é lascivo e ciumento o monge que há na lua, desejoso da terra e de todas as alegrias dos amantes. Não gosto dele. Esse gato sobre os telhados tenho aversão a todos os que rondam janelas semicerradas. Devoto e silencioso, ele anda sobre tapetes de estrelas, mas não gosto dos pés de homem que pisam levemente, em que nenhuma espora retine. O passo de todo homem honesto diz algo, mas o gato desliza sobre o chão. Vê como um felino aproxima-se à lua e insincera. Esse simile ofereço a vós, hipócritas, sentimentais, a vós, os homens do puro conhecimento, a vós eu chamo lascivos. Também vós amais a terra e as coisas terrenas. Eu bem vos adivinhei, mas há vergonha em vosso amor, e há má consciência. Vós semelhais à lua, a desprezar as coisas terrenas, persuadiram vosso espírito, mas não vossas entranhas, mas estas são o mais forte em vós. E agora vosso espírito se envergonha de fazer a vontade de vossas entranhas, e para escapar à sua vergonha, toma caminhos furtivos e mentirosos. Seria para mim o mais elevado, assim diz a si próprio seu espírito mendaz, olhar para a vida sem desejo, e não como um cachorro com a língua pendente. Ser feliz em olhar, com vontade já morta, sem as garras e a cobiça do egoísmo. Frio e cinzento no corpo inteiro, mas com ébrios olhos de lua.
seria para mim o melhor. Desse modo, seduza a si mesmo o seduzido, amar a terra tal como ama a lua, e somente com os olhos apalpar sua beleza. E isto seja para mim o imaculado conhecimento de todas as coisas, que eu nada queira das coisas, exceto que possa estar diante delas como um espelho com 100 olhos. Ó hipócritas, sentimentais, ó lascivos, falta-vos a inocência no desejo, e por isso caluniais agora o desejar. Em verdade, não há mais a terra como quem cria, gera, tem prazer no devir. Onde está a inocência? Onde há vontade de gerar? E quem quer criar para além de si, tem para mim a vontade mais pura? Onde está a beleza? Onde tenho de querer com toda a vontade? Onde quero amar e declinar, para que uma imagem não permaneça apenas imagem? Amar e declinar. A eternidades essas coisas combinam, vontade de amor. Isso é ter boa vontade também para com a morte. Assim falo eu convosco, ó covardes. Mas agora vosso imaculado olhar de esguela quer se chamar contemplação. E o que se deixa palpar com olhos covardes deve ser batizado de belo, ó emporcalhadores de nomes nobres. Mas esta deve ser vossa maldição, ó imaculados homens do puro conhecimento, que jamais dareis à luz, ainda que vós acheis grandes e pejados no horizonte. Em verdade, encheis a boca de palavras nobres, e devemos acreditar que o vosso coração transborda, ó grande mentirosos? Mas as minhas palavras são pequenas, desprezadas, tortas, de bom grado recolho o que cai de vossa mesa durante as refeições. Ainda posso usá-las para dizer a verdade aos hipócritas. Sim, minhas espinhas de peixe, conchas e cardos devem comichar os narizes dos hipócritas. Há sempre um ar ruim em torno a vós e vossas refeições, pois vossos pensamentos lascivos, vossas mentiras e segredos estão no ar. Ousai primeiro acreditar em vós mesmos, em vós e vossas entranhas. Quem não acredita em si mesmo sempre mente. Envergastes a máscara de um Deus, ó puros, para dentro da máscara de um Deus esgueirou-se vosso horroroso verme anelado. Em verdade vós enganais, contemplativos. Também Zaratustra foi certa vez ludibriado por vossa divina pele. Não percebeu como estava cheia de anéis de serpente. Um dia imaginei ver a alma de um Deus a brincar em vossos brinquedos, ó homens do puro conhecimento. Um dia não imaginei arte melhor do que vossas artes. A distância me ocultava a sujeira e o mau odor de serpente, e que ali rondava lasciva a astúcia de um lagarto. Mas cheguei perto de vós, então fez-se dia para mim. Agora faz-se para vós. Chegou, ao fim, o caso de amor com a lua. Olhai, ali está ela, surpreendida e pálida, antes da aurora, pois logo chega ele, o incandescente, chega o seu amor à terra. Inocência e desejo de Criador é todo o amor solar. Olhai como chega impaciente sobre o mar. Não sentis a sede e o quente hálito do seu amor? Ele quer sugar o mar e beber sua profundidade, levando-a até as alturas. Então, o desejo do mar se eleva com 1000 seios. Beijado e sugado quer ser este pela avidez do sol. Quer tornar-se ar, altura, trilha de luz, e ele próprio luz. Em verdade, tal como o sol ama a vida e todos os mares profundos, isto é conhecimento para mim. Tudo profundo deve subir até minha altura. Assim falou Zaratustra. Título: Dos eruditos. Enquanto eu dormia, uma ovelha comeu da coroa de era em minha cabeça. Comeu e disse: Zaratustra não é mais um douto. Falou e foi-se embora, impertigada e orgulhosa. Uma criança me contou isso. Gosto de deitar-me aqui, onde as crianças brincam, junto ao muro, arruinado entre
cardos e papoulas vermelhas. Ainda sou um homem douto para as crianças. E também para os cardos e papoulas vermelhas. São inocentes, mesmo em sua maldade. Mas para as ovelhas não sou mais. Assim quer meu destino, bendito seja. Pois esta é a verdade. Saí da casa dos doutos, e além do mais, bati a porta atrás de mim. Por tempo demais, minha alma esteve sentada à mesa. Não fui, como eles, treinado para o conhecer, como se treina para quebrar nozes. Amo a liberdade e o ar sobre a terra fresca. Prefiro dormir sobre peles de bois do que sobre seus títulos e dignidades. Sou demasiado aquecido e queimado por meus próprios pensamentos. Muitas vezes isso me tira o fôlego. Tenho de sair ao ar livre, longe de todos os quartos empoeirados. Mas eles se acham friamente sentados na fria sombra. Querem ser apenas espectadores em tudo e evitam sentar-se ali onde o sol queima os degraus, como os que ficam parados na rua e olham boquiabertos para a gente que passa. Assim aguardam eles também e olham boquiabertos para os pensamentos que outros pensaram. Se alguém os agarra com as mãos, desprendem pó como sacos de farinha, involuntariamente. Mas quem adivinharia que o seu pó vem do trigo e do amarelo de leite dos campos de verão? Quando se fazem de sábios, dão-me arrepios seus pequenos ditos e verdades. Sua sabedoria frequentemente exala um odor como se proviesse do pântano. Em verdade, nela já ouvi também um sapo a coachar. Eles são habilidosos, têm dedos espertos. Quer que minha simplicidade junto à sua diversidade? De fiar, tecer e atar, entendem seus dedos, assim produzem eles as meias do espírito. Eles são bons relógios, cuide-se apenas de lhes dar corda propriamente. Então indicam a hora sem falhas, fazendo um modesto ruído. Trabalham como moinhos e como trituradores, basta lançar-lhes os cereais. Eles bem sabem moer pequeno grão e torná-lo em pó branco. Eles se observam atentamente e não têm confiança uns nos outros. Inventivos nas pequenas astúcias, esperam por aqueles cujo saber tem os pés mancos, esperam como aranhas. Sempre os vi prepararem veneno com cautela, e nisso sempre usavam luvas de vidro nos dedos. Também sabem jogar com dados chumbados, e os vi jogando tão fervorosamente que suavam. Eles me desconhecem e eu a eles, e suas virtudes me ofendem ainda mais o gosto do que suas falsidades e seus dados chumbados. E quando eu morava com eles, morava acima deles. Por causa disso, zangaram-se comigo. Eles não querem saber de alguém andar sobre as suas cabeças. Então puseram madeira, terra e imundície entre mim e suas cabeças. Assim amorteceram o som de meus passos. E até agora, os que pior me ouviram foram os mais doutos. Todos os erros e falhas humanas puseram entre si próprios e mim o que chamam de duplo piso em suas casas. Apesar disso, ando com meus pensamentos acima de suas cabeças, e mesmo se quisesse andar sobre minhas próprias falhas, ainda estaria acima deles e de suas cabeças, pois os homens não são iguais. Assim fala a justiça, e aquilo que eu quero, não podem eles querer. Assim falou Zaratustra. Título dos poetas. Desde que conheço melhor o corpo, disse Zaratustra, a um de seus discípulos, o espírito é, para mim, apenas espírito, por assim dizer, e todo o intransitório. É também apenas simile. Assim já te ouvi falar uma vez, respondeu o discípulo. Então acrescentaste, mas os poetas mentem demais. Por que disseste que os poetas mentem demais? Por quê? Disse Zaratustra. Perguntas por quê? Não sou daqueles a quem se pode perguntar por seu porquê. Então minha vivência é de ontem? Faz muito tempo que vivi as razões de minhas opiniões. Não deveria eu ser um tonel de memória se quisesse ter comigo também minhas razões?
Já é muito raro para mim conservar minhas opiniões, e mais de um pássaro vai-se embora. E vez por outra acho também alguma ave que chegou a meu pombal, e não conheço, e ela treme quando lhe pouso a mão. Mas que te disse uma vez Zaratustra, que os poetas mentem demais? Mas também Zaratustra é um poeta. Acreditas que ele aqui falou a verdade? Por que o acreditas? O discípulo respondeu: Eu acredito em Zaratustra. Mas Zaratustra balançou a cabeça e sorriu. A fé não me torna bem-aventurado, disse ele. Menos ainda a fé em mim. Mas dado que alguém tenha dito com toda a seriedade que os poetas mentem demais, ele tem razão, nós mentimos demais. Nós também sabemos muito pouco e somos maus aprendizes, então temos de mentir. E qual de nós, poetas, já não adulterou seu vinho? Muita mistura venenosa aconteceu em nossas adegas, muita coisa indescritível foi feita ali. E porque sabemos pouco, agradam-nos muito os pobres de espírito, em especial quando são mulheres jovens, e desejamos até as coisas que as velhas mulheres contam umas às outras ao anoitecer, e o que nós mesmos chamamos o eterno feminino em nós, e como se houvesse um especial acesso secreto ao saber, que fosse bloqueado para aqueles que aprendem algo. Assim cremos nós no povo e em sua sabedoria. Mas isto creem todos os poetas, que quem aguça os ouvidos, deitado na relva ou em declives solitários, aprende algo das coisas que estão entre o céu e a terra. E se lhes vêm ternas emoções, os poetas sempre acham que a própria natureza por eles se apaixonou, e que ela chega de mansinho até seus ouvidos para lhe sussurrar segredos e lisonjas de amor, de que eles se gabam e se pavoneiam diante de todos os mortais. Ah, existem tantas coisas entre o céu e a terra com que somente os poetas sonharam, e sobretudo acima do céu, pois todos os deuses são similes de poeta, artimanhas de poeta. Em verdade, sempre somos levados para cima, para o reino das nuvens. Nelas botamos nossos coloridos bonecos e os chamamos deuses e super-homens, pois eles são leves o bastante para essas cadeiras, todos esses deuses e super-homens. Ah, como estou cansado de todo o insuficiente que deve a todo custo ser evento. Como estou cansado dos poetas. Quando Zaratustra assim falou, seu discípulo irritou-se, mas guardou silêncio. Também Zaratustra silenciou, e seus olhos se tinham voltado para dentro, como se olhasse na distância. Por fim, ele suspirou e respirou fundo. Eu sou de hoje e outrora, disse então, mas algo em mim é de amanhã e depois de amanhã e algum dia. Cansei-me dos poetas, dos antigos e dos novos. São todos superficiais para mim e mares pouco profundos. Eles não pensaram bastante a fundo, por isso meu sentimento não desceu até os motivos no fundo. Um tanto de volúpia e um tanto de tédio, esta foi até agora sua melhor reflexão. Todos os seus toques de harpas são respirar e deslizar de fantasmas para mim, que souberam eles, até hoje, do fervor dos sons? Tampouco são limpos o bastante para mim. Todos eles turvam suas águas para que pareçam profundas, e com isso gostam de passar por conciliadores, mas, para mim, continuam sendo mediadores e intromissores, e meio isso, meio aquilo, e gente pouco limpa. Ah, lancei minha rede em seus mares e pretendia pescar bons peixes, mas sempre tirei fora a cabeça de um velho Deus. Assim, o mar deu ao faminto uma pedra, e talvez eles próprios venham do mar. Em dúvida, neles encontramos pérolas, mas ainda se assemelham eles próprios a duros crustáceos, e em vez de alma, neles achei frequentemente mucosa salgada. E do mar também aprenderam a vaidade. Não é o mar o pavão entre os pavões?
Mesmo ante o mais feio dos búfalos, ele abre sua cauda, jamais se cansa do seu rendado leque de prata e seda. O búfalo olha carrancudo, próximo da areia em sua alma, ainda mais próximo da selva, mais próximo que tudo do pântano, porém, que são para ele beleza, mar e adorno de pavão. Este simile eu falo para os poetas. Em verdade, seu próprio espírito é o pavão, entre os pavões, e um mar de vaidade. Espectadores, quero o espírito do poeta, ainda que sejam búfalos. Mas desse espírito me cansei, e vejo chegar o dia em que ele cansará de si próprio. Transformados, já vi os poetas, e com o olhar voltado para si mesmos. Penitentes do espírito vi chegar, formaram-se a partir deles. Assim falou Zaratustra. Título dos grandes acontecimentos. Há uma ilha no mar, não muito longe das ilhas bem-aventuradas de Zaratustra, em que uma montanha de fogo continuamente solta fumo. Dela, diz o povo, especialmente as mulheres velhas do povo, que se acha como um rochedo diante da porta do mundo inferior, mas que pela montanha de fogo desce em estreito caminho que leva a essa porta do mundo inferior. No tempo em que Zaratustra se deteve nas Ilhas Bem-aventuradas, aconteceu que um navio lançou âncora junto à ilha em que está o monte fumegante, e sua população desceu para a terra, a fim de caçar coelhos. Por volta do meio-dia, porém, quando o capitão e sua gente estavam de novo reunidos, viram subitamente um homem aproximar-se pelo ar e uma voz dizer claramente: "É tempo! É mais que tempo!" Mas, no momento em que a figura se achava mais próxima deles, abre parênteses, mas ela voava rápido como uma sombra no sentido da montanha de fogo, fecha parênteses, reconheceram com enorme assombro que era Zaratustra, pois todos, salvo o comandante, já o tinham visto e o amavam, tal como o povo ama, com amor e temor em partes iguais. "Vede", disse o velho timoneiro, "lá vai Zaratustra para o inferno." Na mesma época em que esses navegantes apontavam na Ilha de Fogo, ocorreu o rumor de que Zaratustra havia desaparecido, e quando seus amigos foram perguntados, responderam que ele embarcara no navio à noite, sem dizer para onde pretendia viajar. Isso gerou inquietude. 3 dias depois, no entanto, acrescentou-se a essa inquietude a história dos marinheiros. Então o povo dizia que o diabo havia levado Zaratustra. É certo que os seus discípulos riram desse falatório. Um deles chegou a dizer: "Creio, isto sim, que Zaratustra levou o diabo." Mas no fundo da alma estavam todos preocupados e saudosos. Então foi grande seu júbilo quando, no 5º dia, Zaratustra apareceu entre eles. E este é o relato da conversa de Zaratustra com o cão de fogo. "A terra", disse-lhe, "tem uma pele, e essa pele tem doenças. Uma delas, por exemplo, chama-se homem, e outra dessas doenças chama-se cão de fogo. Sobre este os homens contaram e deixaram que lhes contassem muitas mentiras. Para sondar esse mistério, atravessei o mar e vi a verdade nua, verdadeiramente, descalça até o pescoço. Agora estou informado sobre o cão de fogo e também sobre todos os demônios da erupção e da subversão, dos quais não só as mulheres velhas têm medo. Sai, cão de fogo, da tua profundeza, gritei eu, e reconhece como é profunda essa profundeza. De onde vem isso que expelles para cima? Bebes fartamente do mar, tua salgada eloquência o revela. Verdadeiramente, para um cão da profundeza, tomas demais tua alimentação da superfície. Considero-te no máximo o ventríloco da terra, e sempre que ouvi demônios da erupção e da subversão falarem, achei-os iguais a ti, salgados, mentirosos e rasos. Sabeis berrar e escurecer com cinzas. Sois os melhores fanfarrões e aprendestes muito bem a arte de fazer ferver a lama. Onde quer que estejais, sempre deve haver lama na proximidade, e muita coisa esponjosa, cavernosa, comprimida, isso quer
liberdade. Liberdade é o que mais gostais de berrar, todos vós, mas eu abandonei a crença em grandes acontecimentos, quando há muitos gritos e fumos em torno deles. E crê em mim, amigo, ruído infernal. Os maiores acontecimentos não são nossas horas mais barulhentas, e sim as mais sossegadas. Não, ao redor dos inventores de novo ruído, mas dos inventores de novos valores, é que o mundo gira de forma inaudível, ele gira. E confessa-o, pouco havia acontecido, quando teu ruído e teu fumo se dissiparam. Que importa se uma cidade tornou-se múmia e uma estátua jaz na lama? E estas palavras digo ainda aos derrubadores de estátuas. Não há tolice maior do que jogar sal na lama e estátuas na lama. Na lama do vosso desprezo jazia a estátua, mas é justamente esta sua lei, que a partir do desprezo novamente lhe nasce vida e beleza viva. Com traços mais divinos, levanta-se ela agora e sedutora pelo que sofreu. E em verdade ainda vos agradecerá por tê-la derrubado, ó derrubadores. Este conselho dou a reis, igrejas e tudo que se acha débil de idade e de virtude, deixai-vos derrubar, para que volteis à vida e vos retorne a virtude. Assim falei diante do cão de fogo. Então interrompeu-me ele, carrancudo, e perguntou: Igreja? O que é isso? Igreja, respondi eu, é uma espécie de estado, a mais misteriosa. Mas cala-te, ó cão hipócrita, conheces melhor que ninguém a tua espécie. Tal como tu, o estado é um cão hipócrita, tal como tu, ele gosta de falar com fumaça e gritos, de modo a crer, ou a fazer crer, como tu, que fala de dentro da barriga das coisas, pois ele faz questão de ser o mais importante animal da terra, o estado. E as pessoas acreditam nisso. Depois que eu disse isso, o cão de fogo agiu como se tivesse enlouquecido de inveja. Como? Gritou. O animal mais importante da terra? E acreditam nisso? E tantos vapores e vozes horrendas lhe saíram da garganta, que achei que sufocaria de aborrecimento e inveja. Enfim, ele se pôs mais calmo e seu arquejar diminuiu, tão logo ele se acalmou. Porém, eu falei sorridente. Tu te irritas, cão de fogo, então estou certo em relação a ti. E para que eu continue certo, escuta algo acerca de outro cão de fogo. Ele realmente fala do coração da terra. Há ouro em sua respiração e chuva de ouro, assim quer seu coração. O que são para ele cinza, fumaça e escarro quente? O riso lhe sai volteando como nuvem colorida. Ele é avesso até o gorgolejar e cuspir, e ao revolver de tuas entranhas. Mas o ouro e o riso, ele os tira do coração da terra, pois que o saibas, o coração da terra é de ouro. Quando o cão de fogo ouviu isso, não aguentou mais me escutar. Envergonhado, meteu o rabo entre as pernas, disse, au au, com voz abatida, e desceu de volta para sua caverna. Assim contou Zaratustra, mas seus discípulos quase não o ouviam. Tão grande era o desejo de lhe contar sobre os navegantes, os coelhos e o homem voador. Que devo pensar disso? Disse Zaratustra. Sou um fantasma, por acaso? Mas terá sido minha sombra. Já ouvistes falar do andarilho e sua sombra, não? Mas uma coisa é certa. Preciso lhe pôr freios, senão ela ainda me estraga a reputação. E novamente Zaratustra balançou a cabeça e se admirou. Que devo pensar disso? Repetiu. E porque o fantasma gritou. É tempo. É mais que tempo. Para que é? Mais que tempo? Assim falou Zaratustra. Título: O adivinho. E vi descer sobre os homens uma grande tristeza. Os melhores entre eles se cansaram de suas obras. Uma doutrina surgiu, acompanhada de uma fé. Tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi. E de todos os montes ecoou. Tudo é vazio, tudo é igual, tudo foi. É certo que fizemos a colheita, mas por que nossos frutos ficaram podres e escuros? Que coisa caiu da lua má na noite última? Todo o trabalho foi em vão.
tornou-se venoso o nosso vinho. O mal-olhado crestou nossos campos e corações. Todos nós tornamos secos, e se o fogo cair sobre nós, seremos reduzidos a cinzas. Sim, o próprio fogo tornamos cansado. Todas as fontes secaram para nós. Também o mar recuou. Todo o chão quer se abrir, mas a profundeza não quer devorar. Onde há ainda um mar onde possamos nos afogar? Eis como soa o nosso lamento. Por sobre pântanos rasos, em verdade, ficamos cansados demais para morrer. Ainda estamos acordados e prosseguimos vivendo em sepulcros. Assim escutou Zaratustra, um adivinho, falar. E a profecia deste tocou seu coração e o transformou. Ele vagueava, triste e cansado, e tornou-se igual àqueles de quem o adivinho falara. Em verdade, disse ele e seus discípulos, falta bem pouco, e breve chegará esse longo crepúsculo. Como salvarei minha luz através dele? A fim de que não sufoque em meio a essa tristeza? Para mundos distantes, ela deverá ser uma luz, e também para as noites mais distantes. De tal maneira, afligido no coração, Zaratustra vagueava, e por 3 dias não tomou alimento nem bebida, não teve paz e perdeu a fala. Por fim sucedeu que mergulhou num sono profundo, mas seus discípulos ficaram ao seu redor, em longa vigília, aguardando, preocupados que ele acordasse, novamente falasse, e convalescesse de sua aflição. E este é o discurso que Zaratustra pronunciou ao despertar, mas de uma imensa distância sua voz parecia chegar aos discípulos. Escutai o sonho que tive, ó amigos, e ajudai-me a decifrar seu sentido. É ainda um enigma para mim este sonho. Seu sentido está escondido nele e aprisionado. Ainda não voa acima dele com asas desimpedidas. Sonhei que havia renunciado a toda a vida. Tornaram-me um noturno guardião de túmulos na solitária cidadela da morte. Lá em cima eu zelava por seus ataúdes. As abafadas abóbadas estavam plenas desses troféus de vitória. Através de ataúdes de vidro, contemplava-me a vida vencida. Eu respirava o cheiro de eternidades empoeiradas. Entorpecida e empoeirada jazia minha alma. E quem poderia ali arejar sua alma? A claridade da meia-noite estava sempre ao meu redor. A solidão se acocorava junto a ela e, em terceiro lugar, a estertorante imobilidade, a pior de minhas amigas. Tinha chaves comigo, as mais enferrujadas de todas as chaves, e sabia com elas abrir o mais rangente de todos os portões. Como um irritado grasnido andava o som pelos compridos corredores, quando as asas do portão se moviam de modo hostil, gritava aquele pássaro, de mau grado acordava. Ainda mais terrível e mais acabrunhado, porém, era quando ele novamente se calava, e tudo em volta se punha quieto, e eu me achava sozinho naquele pérfido silêncio. Assim passava e me escorria o tempo, se ainda existia o tempo, que sei eu. Mas finalmente sucedeu aquilo que me despertou. 3 vezes soaram pancadas no portão, iguais a trovões, e 3 vezes ecoaram e urraram as abóbadas. Então andei para o portão. Alpa! Gritei. Quem está trazendo suas cinzas para o monte? Alpa! Alpa! Quem está trazendo suas cinzas para o monte? E pressionei a chave, empurrei o portão e fiz força, mas ele não abriu a largura de um dedo sequer. Então um vento ruidoso
o escancarou com violência e, silvando, zunindo, cortando, lançou contra mim um ataúde negro. E em meio ao rugir, silvar e zunir, espatifou-se o ataúde e despejou 1000 diferentes gargalhadas. E 1000 caretas de crianças, anjos, corujas, bufões e borboletas do tamanho de crianças riam, zombavam e bramiam contra mim. Assustei-me horrorizado, fui jogado ao chão e gritei de pavor, como jamais havia gritado. Mas meu próprio grito me despertou e voltei a mim. Assim contou Zaratustra seu sonho e se calou, pois ainda não sabia como interpretar o sonho. Mas o discípulo que ele mais amava levantou-se rapidamente, tomou a mão de Zaratustra e falou: Tua própria vida nos dá a interpretação desse sonho, ó Zaratustra. Não és tu mesmo o vento de estridentes zunidos que escancara os portões das cidadelas da morte? Não és tu mesmo o ataúde cheio de coloridas maldades e angelicais caretas de vida? Da vida, na verdade. Em verdade, tal como 1000 gargalhadas de crianças, chega Zaratustra a todas as câmaras mortuárias, rindo desses noturnos guardiões de túmulos e de quem mais faz retinir sombrias chaves. Vais assustá-los e derrubá-los com teu riso, seu desmaio e seu despertar provarão teu poder sobre eles. E mesmo quando chegarem o longo crepúsculo e o cansaço da morte, não declinarás em nosso céu, ó advogado da vida. Novas estrelas nos fizeste ver e novos esplendores da noite em verdade. O próprio riso estendeste sobre nós como uma tenda colorida. Agora sempre sairão risos de criança dos ataúdes. Agora um vento forte sempre vencerá todo o cansaço da morte. Disso és para nós o avalista e adivinho. Em verdade, com eles mesmos sonhaste, com teus inimigos, este foi teu sonho mais pesado. Mas tal como acordaste deles e voltaste a ti, eles acordarão de si mesmos e voltarão a ti. Assim falou o discípulo, e todos os outros se amontoaram ao redor de Zaratustra. Tomaram-lhe as mãos e procuraram persuadi-lo a deixar o leito e a tristeza e retornar para eles. Mas Zaratustra permaneceu sentado na cama aprumado, com um olhar alheio, como alguém que regressa de uma longa ausência em terra distante. Olhou para seus discípulos, examinou seus rostos e ainda não os reconheceu. Mas quando eles o levantaram e o puseram sobre seus próprios pés, eis que subitamente seus olhos mudaram. Ele compreendeu tudo o que havia sucedido. Passou a mão na barba e disse com voz forte: Pois muito bem, para isso haverá tempo. Cuidai agora, meus discípulos, que tenhamos uma boa refeição e logo, assim pretendo, fazer penitência por sonhos ruins. Mas o adivinho deverá comer e beber ao meu lado, e em verdade quero ainda lhe mostrar um mar em que possa afogar-se. Assim falou Zaratustra. Em seguida, porém, olhou longamente no rosto do discípulo que havia interpretado o sonho e nisso balançava a cabeça. Título da Redenção. Um dia, quando Zaratustra passava pela grande ponte, os aleijados e os mendigos o cercaram, e assim lhe falou um corcunda: Olha, Zaratustra, também o povo aprende contigo e ganha fé na tua doutrina. Mas, para que ele creia em ti completamente, uma coisa ainda é necessária. Tens de convencer também a nós, aleijados. Tens aqui uma boa coleção deles e, na verdade, uma senhora oportunidade. Podes curar os cegos e fazer andar os paralíticos, e daquele que tem coisa demais nas costas, poderia também tirar um pouco. Acho que esta seria a maneira certa de fazer os aleijados acreditarem em Zaratustra. Mas assim respondeu Zaratustra àquele que falou: Quando se tira ao corcunda sua corcova, tira-se-lhe também seu espírito. É o que ensina o povo, e quando se dá ao cego a visão, ele vê demasiadas coisas ruins sobre a terra, de modo que amaldiçoa aquele que o curou. Mas quem faz o paralítico andar,
prejudica-o mais que tudo, pois mal consegue andar, todos os seus vícios o arrastam consigo. É o que ensina o povo sobre os aleijados. E por que não deveria Zaratustra também aprender com o povo, se o povo aprende com Zaratustra? Desde que estou entre os homens, isso me parece o mínimo do que vejo. A este falta um olho, àquele uma orelha, e a um terceiro a perna, e a outros que perderam a língua, o nariz ou a cabeça. Vi e vejo coisas piores, e várias tão abomináveis que não desejo falar de todas, mas tampouco silenciar sobre algumas. Homens aos quais falta tudo, exceto uma coisa que tem de mais. Homens que não são mais que um grande olho, ou uma grande boca, ou uma grande barriga, ou algo mais de grande. Aleijados às avessas, eu os chamo. E quando saí de minha solidão e por esta ponte passei pela primeira vez, não acreditei em meus olhos. E olhei, tornei a olhar e disse, enfim, isto é uma orelha do tamanho de um homem. Olhei com mais atenção ainda e realmente, debaixo da orelha movia-se algo, que era pequeno, mirrado e franzino, de dar pena. Verdadeiramente a enorme orelha estava sobre um pequenino e estreito caule, mas o caule era um homem. Quem olhasse com uma lente poderia até reconhecer um ínfimo rosto invejoso e também uma inchada alminha que oscilava no caule. E o povo me disse que a grande orelha era não só um homem, mas um grande homem, um gênio. Mas eu jamais acreditei no povo quando ele falava de grandes homens. Eu conservei minha crença de que era um aleijado às avessas, que tinha muito pouco de tudo e demasiado de uma coisa só. Depois que Zaratustra assim falou ao Corcunda e àqueles dos quais este era porta-voz e advogado, voltou-se para seus discípulos profundamente desalentado e disse: em verdade, meus amigos, eu caminho entre os homens como entre pedaços e membros de homens. Isso é o mais terrível para os meus olhos. Encontrar o homem destroçado e disperso como sobre um campo de batalha matadouro. E quando meu olhar escapa do agora para o outrora, depara sempre com os mesmos pedaços e membros apavorantes acasos, mas não homens. E agora e o outrora sobre a terra. Ah, meus amigos, eis o mais insuportável para mim. Eu não saberia viver se não fosse também um vidente daquilo que tem de vir. Um vidente, um querente, um criador, um futuro ele próprio e uma ponte para o futuro. E também como que um aleijado nessa ponte. Tudo isso é Zaratustra. E também vós vos perguntastes muitas vezes, quem é Zaratustra para nós? Como devemos chamá-lo? E tal como eu mesmo vos destes perguntas como respostas. É ele um prometedor, ou um cumpridor, um conquistador, ou um herdeiro, um outono, ou uma relha de arado, um médico, um convalescido? É ele um poeta, ou um homem veraz, um libertador, ou um domador, um bom ou um mau? Eu caminho entre os homens como entre pedaços de um futuro, aquele futuro que enxergo. E este é todo o meu engenho e esforço. Eu componho e transformo em o que é pedaço, enigma e apavorante acaso. E como suportaria eu ser homem se o homem não fosse também poeta, decifrador de enigmas e redentor do acaso? Redimir o que passou e transmutar todo foi em assim eu quis, apenas isto seria para mim redenção. Vontade, eis o nome do libertador e mensageiro da alegria, assim vos ensinei eu, meus amigos, e agora aprendei também isto, a própria vontade é ainda prisioneira. Querer liberta, mas como se chama o que acorrenta até mesmo o libertador? Foi, assim se chama, o ranger de dentes e solitária aflição da vontade. Impotente quanto ao que foi feito, ela é uma irritada espectadora de tudo o que passou. A vontade não pode querer para trás, não poder quebrantar o tempo e o apetite do tempo. Eis a solitária aflição da vontade. Querer liberta o que cogita o próprio querer para livrar-se de sua aflição e zombar de seu cárcere? Todo prisioneiro se tornou um bobo, de maneira tola também redime a si mesma a vontade prisioneira. Que o tempo não ande para trás, isso
enraivece. Aquilo que foi, eis o nome da pedra que ela não pode mover. E assim ela move pedras por raiva e desalento, e pratica vingança naquele que não sente, como ela, raiva e desalento. Assim a vontade, a libertadora, converteu-se em causadora de dor. E em tudo que pode sofrer, ela se vinga de não poder voltar para trás. Isto, e apenas isto, é a própria vingança, a aversão da vontade pelo tempo e seu foi. Em verdade, uma grande loucura habita em nossa vontade e tornou-se maldição para tudo que é humano o fato de essa loucura haver adquirido espírito. O espírito da vingança, meus amigos, até agora foi essa a melhor reflexão dos homens, e onde havia sofrimento devia sempre haver castigo, pois castigo é como a vingança, chama-se própria, com uma palavra mentirosa, ela finge ter boa consciência. E porque no querente mesmo existe sofrimento pelo fato de não poder querer para trás, então o próprio querer e a vida inteira deviam ser castigo. E uma nuvem após a outra rolou sobre o espírito até que finalmente o delírio pregou. Tudo passa, por isso tudo merece passar. E isso mesmo é justiça. Aquela lei do tempo, segundo a qual ele tem que devorar seus filhos, assim pregou o delírio. As coisas estão ordenadas eticamente conforme o direito e o castigo. Onde está a redenção do fluxo das coisas e do castigo? Existência? Assim pregou o delírio. Pode haver redenção quando há direito? Há um direito eterno? Inamovível é a pedra. Foi. Eterno tem de ser também todo castigo. Assim pregou o delírio. Ato nenhum pode ser destruído como poderia ser desfeito pelo castigo? Isso é o eterno do castigo, existência. Que a existência mesma deve eternamente ser o ato e a culpa de novo. A menos que a vontade finalmente redimisse a si própria e o querer se tornasse não querer. Mas vós conheceis, irmãos, essa cantiga fabulosa do delírio. Eu vos levei para bem longe dessas cantigas fabulosas quando vos ensinei que a vontade é criadora. Todo foi um pedaço, um enigma, um apavorante acaso, até que a vontade criadora fala. Mas assim eu quis. Até que a vontade criadora fala. Mas assim eu quero, assim quererei. Mas ela já falou assim? E quando aconteceu isso, a vontade já foi desatrelada de sua própria tolice? A vontade já se tornou seu próprio redentor e mensageiro da alegria? Desaprendeu o espírito da vingança e todo ranger de dentes? E quem lhe ensinou a reconciliação com o tempo? E o que é mais alto que toda reconciliação? Algo mais alto que toda reconciliação tem de querer a vontade, que é a vontade de poder. Mas como lhe acontece isso? Quem lhe ensinou também o querer para trás? Nesse ponto de seu discurso, porém, aconteceu que Zaratustra parou, de repente, e semelhou alguém aterrorizado ao extremo, com ar amedrontado. Olhou para seus discípulos, seu olhar penetrou como uma flecha seus pensamentos e reticências. Mas após um instante riu novamente e disse aliviado: é difícil conviver com os homens, pois é muito difícil calar, sobretudo para um tagarela. Assim falou Zaratustra, mas o corcunda havia escutado a conversa. Nisso, escondendo o rosto, quando viu Zaratustra rir, porém, olhou para cima, curioso, e disse lentamente: mas por que Zaratustra fala conosco de modo diferente do que fala com seus discípulos? Zaratustra respondeu: que há de surpreendente nisso? Com corcundas podemos falar de maneira torta. Certo, disse o corcunda, e com alunos podemos falar pelos cotovelos. Mas por que Zaratustra fala com seus alunos de modo diferente do que fala consigo mesmo?